Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia. Estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos na aula? Aula 11. Objeto de conhecimento, desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade. Detalhamento, estilos de produção artística, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas nas interações sociais para a construção do projeto de vida do estudante, valorizando a diversidade linguística, gêneros e estilos artísticos e suas práticas nas interações sociais em âmbito local e global. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então hoje vamos conversar um pouco sobre as particularidades quando estamos criando. Porque falar de arte é pensar na nossa identidade e isso reflete no estilo em que produzimos a nossa arte. Então, qual é o seu estilo? Você já parou para pensar? Ou já descobriu qual é o estilo que melhor se encaixa? Quando a gente para pensar no estilo, não vamos ficar presos a um conceito de caixa. Afinal, assim como a nossa arte abstrata de hoje, temos que começar a pensar um pouco fora da caixa e tentar identificar o que realmente nos representa. Um exemplo, se fosse com relação à música, alguma produção musical, qual seria a trilha sonora que embalaria a sua vida? Às vezes, a gente ouve algo e diz, nossa, parece que está falando de mim, contando a minha história. E, na verdade, não tem nada disso. Porém, como são situações reais, que, claro, levam a uma identificação, porque são fatos. Mas a gente tem que parar também para pensar que tudo que fazemos vai refletir no externo. E esse externo é como os outros nos enxergam. Por exemplo, a forma de vestir. Quando nós vamos vestir, nós escolhemos algo com que nos identificamos, que reflete aquilo que pensamos e entendemos do mundo. Então, olha só. A gente se veste do que a gente é. Sim. Não é apenas algo trivial para você parecer bonito para o outro, mas algo que é uma extensão da sua personalidade. E quando a gente fala dessa extensão de personalidade, vamos parar para pensar que tudo que nós fazemos está falando ou demonstrando um pouco daquilo que entendemos e enxergamos do mundo ao nosso redor. Automaticamente, vamos construindo o nosso estilo. E ele é formado por alguns pontos, olha só. Quando falamos desse estilo, nós vamos perceber que ele parte de alguns pontos característicos. Seria o seu jeito próprio de ser, a sua maneira de se expressar, a sua forma de falar, o seu andar, a sua vestimenta. A questão de ser ou não empático, de se comunicar, bem como as escolhas que fazemos. Toda vez que fazemos uma escolha, tomamos uma decisão, estamos tomando a partir daquilo que acreditamos. Isso vem de onde? Da sua marca pessoal, da sua identidade. E vamos dizer que isso vai forjar uma assinatura. Essa assinatura é aquele tipo de coisa que as pessoas às vezes podem dizer para você, nossa, eu passei em tal lugar e eu vi uma roupa que era a sua cara. Ou então, eu estava ouvindo uma música e lembrei de você. Isso tudo é porque está formando o seu estilo. Quando falamos de estilo, então,
vamos pensar como se fosse a sua assinatura no mundo, aquilo que te representa, não palpável, mas subjetivo e ao mesmo tempo claro, porque traz as suas características. E olha só, vamos perceber que quando falamos desse estilo, é como se fosse uma bússola. Então, seu estilo, ele também vai te guiar. Lembra que eu falei das decisões, da sua marca, da sua assinatura? É a partir daquilo que você crê. Todas as verdades, as incertezas que vão sendo construídas. E tudo isso nos mostra que é um processo, uma construção. Então, você não consegue se reafirmar ou se mostrar ou criar o seu estilo inerte. É necessário movimento. Assim, vamos perceber que tudo é movimento. Um passo, uma decisão a seguir. E quando fazemos isso, estamos colocando a nossa opinião, seja numa forma de expressão artística ou em atos do dia a dia. Mas como fica essa assinatura ou essa identidade que parte do estilo dentro das nossas artes? Olha só, o estilo nas artes visuais. Nas artes visuais, a gente vai perceber que o estilo é como se fosse a caligrafia, a forma de escrita daquele artista. São os traços, as pinceladas, as cores escolhidas, como se fossem as letras e palavras que vão formando a frase. E você olha para aquela obra e você sente que ela está conversando com você. A identidade, a afinidade. Por quê? Ele expressou a sua opinião. Então, nas artes visuais, vamos perceber que essa escrita vai ser com o colorido, com a forma de manifestar a partir do visual. E esse estilo dentro da música e da dança? Como na imagem, vocês conseguem perceber várias formas de manifestação. Nós temos a música, a dança, tanto para o popular quanto para o erudito. Por exemplo, ali no frevo, acima, nas danças urbanas, no balé clássico. São músicas que vão ser características. Quando você ouve, você já sabe que é daquele estilo. São movimentações que você olha e você diz, já sei que isso daí é balé, já sei que isso daí é hip hop. Porque esse estilo, ele vai possuindo características. Então, automaticamente, vamos perceber que o corpo ele está manifestando. E isso não só dentro da nossa arte. Mas como estamos trazendo para esse estilo, precisamos perceber que chega um momento em que, ao mesmo tempo que eu estudo elas separadas, eu consigo enxergar uma união das artes. Como eu dei o exemplo da música e da dança, que você consegue identificar que tal estilo já é característico de uma cidade, já traz um gênero musical diferente, que é para X estilo de dança. E isso é porque nós vamos percebendo que vai sendo construído. Lembra do processo? Não é algo que surgiu do agora. Então, o corpo ele também possui a sua história. E assim a gente vai tendo a necessidade de criar e de manifestar novos estilos. Então, olha só. O corpo e o som que se movem. Quando a gente fala disso, vamos perceber que é como se fosse uma junção de energias. Quando a gente fala, por exemplo, do roqueiro e do rapper, a gente consegue perceber que eles conseguem expressar a mesma emoção, mas cada um vai trazer o seu estilo. Então, eles vão, por exemplo, falar de amor, mas eles vão falar de amor, cada um dentro daquilo que sente mais afinidade. Então, quando você ouve, por exemplo, um roqueiro falando sobre amor, você consegue identificar muito claramente de um rapper.
Porque ali nós vamos ter aquela questão da identidade que vai sendo construída. E lembra que eu falei do movimento? Então não é parado, já que é algo processual, construído diariamente. Então olha só, uma dança de rua e um balé clássico, que usam o corpo para poder contar as suas histórias, elas vão ter vocabulários diferentes. Ou seja, lembra da escrita, da caligrafia, das artes visuais? O que seria esse vocabulário, essa caligrafia? Os movimentos. A técnica vai ser utilizada de forma diferente. Vamos perceber que em alguns tem mais leveza, em outros tem mais rigidez. E isso a gente vai percebendo a partir do estilo de cada linguagem, que é expressa a partir do corpo e do som também. E a gente está falando aqui desse corpo, desse som, mas tem uma arte que junta tudo isso. Olha só, o estilo no teatro e nas artes integradas. Quando a gente fala do corpo, não podemos dissociar dessa linguagem cênica. O teatro que precisa dessa preparação corporal, tanto interna quanto externa, porque é uma consciência para ter, por exemplo, um domínio do corpo em cena para algo que é completamente diferente que aquela pessoa tem um comportamento, por exemplo, mais pacato no dia a dia e tem que fazer o personagem extravagante. É algo oposto, mas com um estudo e uma preparação corporal, consegue se colocar na cena da melhor forma. Então, quando falamos dessa união também das artes, vamos olhar para as artes integradas, principalmente utilizando as tecnologias, que hoje nós temos acesso de criação muito fácil, na palma da nossa mão. Mas na hora de colocar tudo isso, do corpo, do movimento e do seu estilo para a cena, vamos perceber alguns tópicos, olha só. Quando eu falo do eu para o nós, eu tenho que trazer a minha voz, a minha opinião. Lembra que eu falei da sua identidade, características e personalidade? Então, eu não vou pensar em trazer algo que não faz sentido comigo. Afinal, se você leva isso para a cena, o outro percebe que é fingimento, que é falsidade, que não é verdade. Porque mesmo que não seja verdade na cena, mas é como se fosse um empréstimo das emoções. Então, para poder criar a realidade para aquilo, no fundo, primeiro a pessoa precisou acreditar que aquilo é verdade, para vivenciar internamente e fazer com que o público acredite. E uma outra coisa é quando a gente fala desse nós, de trazer para os grupos. Então, quando a gente fala de estilos que criam tribos. Quando, por exemplo, você pensa nos guetos, nessas tribos que são de estilos musicais. Falamos ainda agora do roqueiro e falamos do rap. Então, você consegue perceber que esses estilos, eles vão aproximar certas pessoas. Um exemplo, quem também anda de moto, né? Os motoqueiros, eles se juntam, formam ali seus grupos para se proteger, para viver uma cultura própria, tem uma linguagem própria. Então, esse estilo, ele não está só nas artes, mas sim, ele pode ser do cotidiano para a cena e da cena para o cotidiano, porque nós conseguimos mudar o contexto. E quando falamos do contexto, vamos também pensar na realidade de que nós, ao mesmo tempo, estamos trazendo a força que já temos do nosso estilo local. Porque se é algo processual, que eu vou construindo e mostrando minhas características, eu só tenho isso, lembra da questão cultural, porque é passado de geração em geração.
Então, hoje você tem um pouco da sua mãe, da sua avó, das suas tias, e talvez até replique alguns comportamentos sem saber por quê. E isso está forjando no seu estilo. Está mostrando algo que vem da sua herança também. E quando falamos desse som que vem da terra, ou seja, da sua ancestralidade, é uma voz que não fica calada. Porque mesmo que você não manifeste isso verbalmente, você vai manifestar, seja na sua expressão artística ou nos atos do dia a dia. Afinal, nós precisamos olhar para o nosso contexto local. Pensar longe é se distanciar da própria identidade. Se eu me distancio da minha identidade, eu também tenho dificuldade de criar o meu próprio estilo. Se eu tenho dificuldade de criar o meu próprio estilo, eu vou ter uma desconexão comigo mesma e fico pensando, afinal, quem sou eu? Por que disso? Por que eu não gosto disso? Por que nada me agrada? Então, às vezes, a resposta está lá atrás, está dentro. Porque, como falamos no início, o externo só vai refletir o interno. Então, olha só, cada lugar do Brasil e do mundo, eles têm seus estilos próprios. E eles vão nascer das suas histórias, das pessoas. E aqui na Amazônia, nós temos uma riqueza imensa. Quando falamos dessa variedade com relação a estilos, vamos perceber que nós temos infinitas possibilidades, porque nós temos também a questão da mescla das nossas matrizes. Então, temos aqui a mistura do africano, do indígena, do europeu, que vai construindo e trazendo um vocabulário, uma bagagem maior para todos nós. Olha só, o carimbó. Quando falamos aqui do carimbó com a sua dança, que tem ali mais algo ritmado, sensual, e também o technomelody. Quando falamos disso, vamos perceber que é algo que vem de Belém, que vai pulsar a questão das batidas. E eu também tenho essa coisa mais romântica. Então, esses não são apenas ritmos, são manifestações de identidade cultural. Então, quando falo dessa identidade cultural, eu vou perceber que é algo que não está só falando de mim, está falando de um contexto, está falando de uma história, de uma geração. E falando de geração, a gente vai vir para algumas tradições, essas manifestações, como por exemplo, trago aqui o Boi Bumbá de Parintins. Antes visto como um evento apenas de uma localidade, hoje um evento que ganhou uma proporção gigantesca, porque traz uma representatividade também. E quando a gente fala da Ópera da Selva, quando falamos daqui, nós temos o nosso Festival de Ópera, que também é um evento de grande proporção. E temos esse olhar das artes integradas. Quando eu falo do boi, eu estou olhando para várias coisas, para música, dança, elementos cênicos, tem toda uma preparação teatral, tenho cuidado com o enredo, com a iluminação, então eu vou juntar tudo isso e quantas coisas a gente consegue perceber que vão se atualizando, mas não perde a sua raiz. E quando eu falo dessa raiz, agora eu vou puxar para a gente. Aqui do Amazonas, aquilo que é nosso. Um exemplo é o nosso amazonês, a nossa forma própria de falar. Se a gente vai por aí rapidinho percebe, quando tu fala do rocha, pega o beco, caroço, ou o nosso x-caboquinho, que é só nosso, ou o negócio do taleso. Telese. Essas coisas vão mostrando pra gente que não é só algo que vai estar na nossa forma de falar, mas vai estar trazendo a nossa personalidade, a nossa identidade, as nossas raízes.
fazendo com que isso também se torne um estilo próprio daquele lugar. Então, a fala manauara a gente pode enxergar como estilo. Como eu disse, é muito característico. São coisas que você fala e logo percebem. Ih, não é daqui. Ou então, isso daqui já é lá do norte. Então, a nossa língua ela é tão rica, é tão bela, que ela também se torna a nossa arte. E essa diversidade linguística também é um estilo, né? Onde podemos olhar os sotaques, as gírias, o nosso jeito próprio de contar histórias, que faz muito parte da nossa identidade artística. E eu trago aqui o olhar agora para essa identidade também nas ruas, com o grafite e a identidade urbana. Quando eu falo disso, a gente vai perceber que é algo que vem de lá de trás. Lembra que eu falei das nossas origens? Como foi que a gente começou com as artes visuais? Com a pintura rupestre. Feita onde? Na parede das cavernas. E hoje nós temos aí o grafite, feito nos muros da cidade. Apenas atualizado, mas a necessidade de comunicar, de contar a sua história e de dizer, eu passei por aqui. Afinal, foi isso e essa necessidade que os homens no passado tiveram. Mas hoje, isso é ainda o que move muitos dos nossos grafiteiros. A necessidade de deixar a sua identidade, não só um simples rastro por onde passou, mas uma mensagem de vida que deixou nos muros e trazendo talvez não só a reflexão, mas a alegria talvez para o dia de alguém. Afinal, nós temos a questão de nos sentir pertencentes. Então, o estilo ele também traz a questão do pertencimento. E aqui vamos trazer, para além daquilo que falamos ainda agora, das tribos, daqueles que têm estilos que são próximos, com características que vão se aproximando e se juntando. Mas quando eu falo desse pertencimento, é muito mais. Esse pertencimento é a necessidade não só de fazer parte daquilo, mas de se sentir aceito. E também de saber que é como se fosse uma família, porque nós somos iguais. Um grande exemplo disso é quando chega o período de Copa. Às vezes a pessoa nem acompanha futebol, nem sabe quem joga, quem está no gol, mas quando chega nesse período, parece que todo mundo conhece tudo de futebol, torce junto para o time e se junta. Então, você consegue perceber ali não só um estilo, mas uma maneira de pensar, de se comportar e de sentir-se parte de uma realidade. E aqui a gente vai trazer uma clareza com relação a dois termos. Quando a gente fala de gênero e estilo. Afinal, até aqui a gente está falando de estilo, mas também utilizamos o termo gênero. Mas vamos pensar que é como se eu estivesse conversando com alguém. E aí eu parei para perguntar da pessoa, mas o que aconteceu, Anazinha? Como foi que a história aconteceu? É o estilo. Então, começou a fofoca. Tu sabia que aconteceu tal coisa? É o gênero. E como aconteceu isso, Manazinha? É o como, o estilo. Porque eu preciso entender que o gênero ele é como se fosse a categoria maior. Quando eu falo, por exemplo, dança. E o estilo é o jeito próprio de fazer. Quando eu trago as subcategorias. E aí eu vou trazer estilo de dança urbana, balé clássico, dança contemporânea, várias ramificações. Então, a partir dessa clareza, a gente também vai conseguir entender um pouco mais, algo mais que a gente vai desmembrar até mesmo das artes integradas, como, por exemplo, o mangá. Olha só, quando eu falo do mangá, eu vou perceber que ele é um estilo, mas que ele virou um gênero global. Por quê? Aqui a gente percebe que era algo que vinha do Japão e de lá tem uma vasta explicação com outras
coisas e que ele vem de algo maior. Mas para nós já chegou como sendo algo maior. E aqui não se criou subcategorias. Aqui a gente consegue perceber um exemplo claro de quando vem algo de fora que eu adapto para a minha realidade. Lembra que eu falei da questão de trazer esse olhar da identidade local, mas que eu também uso o global, aquilo que vem de fora, mas eu preciso saber adaptar, porque senão eu perco a identidade. No caso do mangá, ele foi ganhando uma proporção e hoje é um gênero global. E o hip hop, que veio ali das ruas e hoje está nos palcos. E a gente vê também uma proporção muito grande. E a cultura que conquistou o planeta inteiro, porque traz não só a questão da movimentação, da técnica de dança, mas uma filosofia e uma forma de viver. E aí a gente vê várias divisões que vão se colocar como estilo, como forma de vestimenta, como forma de enxergar o mundo. E aqui a gente traz um outro termo. Olha só, vamos perceber o hibridismo cultural. Porque na arte contemporânea, que é o que estamos vivendo atualmente, as fronteiras entre gênero e estilo são cada vez mais fluidas. Ou seja, a mistura é a regra. Eu não tenho que ficar pensando que isso é somente aquilo. Não! Sair da caixa e saber misturar e colocar apenas aquilo que eu preciso falar, sem pensar somente nas regras. Eu posso até utilizar as regras, mas na contemporaneidade a gente pode perceber a galeria na palma da mão, ou seja, no nosso celular. Quando a gente fala disso, é perceber que eu posso estar em todo lugar e em canto nenhum. Eu posso me encaixar em todas as redes sociais, mas ao mesmo tempo eu não estou em nenhuma. E aí nessa hora você fica, como encontrar a minha voz? Como saber que eu sou ouvido? Como entender que eu faço parte e me sentir pertencente? Lembra que a gente falou da necessidade disso? Então a gente vai chegar a um ponto em que esse estilo passa a ser uma ferramenta de trabalho. As pessoas começam também a colocar isso como algo no seu profissional, que vai se forjando. Então, um designer gráfico, que precisa ali ter os seus traços reconhecidos, ele vai trazer o seu estilo, a sua personalidade. O cozinheiro com aquele tempero, com aquela coisa marcante. E até mesmo em áreas como programação, em coisas que trazem a questão da criatividade e o estilo para resolver algum problema. Vão se diferenciar. Então, o seu projeto de vida profissional, ele passa por descobrir e aprimorar o seu estilo. Assim a gente consegue também trazer o diferencial, não só para a nossa vida, mas para a nossa profissão, para o propósito, para a sua ação. E isso nos faz olhar, então, que é necessário escolher o ato criativo. Quando eu falo de escolher o ato criativo, é entender que eu posso fazer uma junção. Aqui eu trago a interação social pelas artes, onde é necessário ter um olhar que nós podemos criar pontes e não muros. Onde eu não vou pensar no gênero X e no gênero Y, que eu preciso seguir o estilo X e o estilo Y. Por que eu não posso misturar? Porque eu não posso trazer isso com outro olhar e fazer aquilo que faz sentido. Quando conseguimos colocar as nossas características, a nossa identidade e, ao mesmo tempo, implementar no nosso estilo, conseguimos nos trazer como um ponto diferencial, não só no profissional, mas no dia a dia, fazendo a diferença na nossa vida para as pessoas ao redor, porque vamos passar a entender melhor a nós mesmos e todo o entorno. Afinal, nós temos essa necessidade de interagir, de expressar e manifestar. Por isso, não nos cabe mais na contemporaneidade ficar pensando onde se enquadrar, se tudo eu posso aproveitar para complementar a mensagem que eu desejo passar. Assim, então, vamos encerrando a nossa aula de hoje.